Nesse vídeo eu respondo várias perguntas que vocês me mandaram lá no Instagram, então vai no otavio.paranhos para você também fazer perguntas por lá, além aqui do YouTube. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista de valores imobiliários e ajudo você a estruturar uma carteira de aposentadoria global. Lembrando a você que nós temos também o nosso serviço de consultoria, que você pode obter mais informações aqui embaixo, junto com outros materiais gratuitos para você. Então vamos direto para o conteúdo. O Alisson perguntou, dá para se aposentar só com o S&P 500? São duas questões dentro de uma, né? Será que dá para se aposentar investindo tão somente em ações americanas? E nós temos dois problemas aí. Primeiramente, é somente investir em ações. A gente sabe que as ações são cíclicas, as ações podem passar por períodos de quedas muito grandes. Imagina você que você está passando por uma queda de 30%, 40%, 50% e você tem que retirar o dinheiro para poder viver, já que você estaria aposentado. Isso é um problema muito grande e pode dilapidar o seu capital. O segundo problema é que você estaria investido somente em ações americanas. E sempre que você concentra, no caso concentrando só em ações americanas, você estaria com um risco maior do que se você diversificasse em outros países que podem estar performando bem, enquanto os Estados Unidos performam mal. E aqui na prática eu exemplifico para você. Imagina que você se aposentou ali no ano de 2000, que eu peguei justamente uma data que eu sei que tem crises depois, para que você veja como que pode performar uma carteira com crises logo em seguida do início da aposentadoria. Uma carteira em azul que teoricamente eu retiraria 4,5% do valor inicial. Então imagina que você começa lá com $1.000, aqui eu estou simulando, né, um valor mais redondo, e você tira $45 por ano, o que equivale a 4,5%. Então 1 milhão seria 45 mil, tá? Só para você entender o racional aqui. Se você tem somente ações americanas, portanto somente ações e somente americanas, você teria uma queda bem substancial já ali do ano 2000 até o ano 2003, de mais de 50%. Se você tivesse uma carteira com 30% em renda fixa, você já não teria uma queda tão grande. Você acabaria ali 2003 com aproximadamente $650, ou seja, uma queda de 35%, mesmo fazendo essas retiradas de 4,5% do valor inicial, né? Observe que depois nós temos uma segunda crise, né, que portanto foi a crise de 2008, uma crise muito grande que também teria feito o seu capital se dilapidar ainda mais. Veja que nesse momento, se você chega no final ali da crise de 2008 apenas com $400 em relação aos 1.000 iniciais, você teve uma queda de 60%. E nesse caso, com uma queda de 60%, tirando 4,5% ao ano, teoricamente você estaria tirando praticamente 1/10, né, da sua carteira todos os anos, e portanto a sua carteira iria acabar, né, ali em 2024, praticamente ela iria chegar praticamente a zero. Se você tivesse uma carteira com renda fixa, isso daí não aconteceria, porque a renda fixa tenderia a proteger você, principalmente naquela situação de crise, não caindo tanto, né, conforme você observa, e você conseguiria ter mantido um capital ali próximo a $600 ou $700, ou seja, entre 60% e 70% do valor inicial, somente por conta da renda fixa. Então, respondendo para você, claramente não, né? Não dá para fazer isso, porque seria um risco muito grande, tanto por geografia, como também pela questão de você alocar muito em ações, tá? Então é essencial, se você estiver aposentado, que você tenha renda fixa. Isso eu explico em detalhes no meu curso Investimentos Globais, e também a gente explica na nossa consultoria de investimentos. Se você tem interesse em entender melhor, basta acessar o link aqui embaixo. O Alan, ele fez uma pergunta até interessante, que tem algumas pessoas que perguntam isso, eu acho importante responder, né? Eventual sanção de Trump, ou seja, dos Estados Unidos ao Brasil, pode atingir ativos brasileiros na Interactive Brokers? Assim, não, tá? Por alguns motivos. Primeiro, porque essa situação é realmente muito remota, isso aí tenderia a não acontecer, pelo menos não no horizonte que nós temos algum tipo de segurança para vislumbrarmos, tá? Os Estados Unidos não vai fazer nenhum tipo de sanção, pelo menos com o Brasil como ele está posto agora diplomaticamente, tá? Não teria nenhum tipo de restrição em relação a produtos brasileiros de maneira geral, obviamente além do que eles já opõem de tarifas para todos os demais países no mundo. Obviamente os Estados Unidos têm um tipo de conflito, né, ideológico maior com a China, e por isso sim eles podem atentar mais contra o comércio com a China, mas contra o Brasil eu acho realmente muito difícil. Dito isso, sempre são restrições comerciais, tarifárias, né, impedimentos de importações, de exportações, de cotas para fazer comércio. Agora, atingir ativos de brasileiros que têm corretoras no exterior, isso é extremamente improvável, tá? Nem com a guerra com a Rússia isso daí aconteceu, somente para algumas pessoas específicas que eram politicamente expostas. Alguns magnatas que tinham ligações com o governo russo, propriamente dito, sim, de fato, alguns capitais puderam ser bloqueados, ativos, barcos, imóveis, isso pode ter acontecido, mas não um cidadão
cidadão russo normal, né, que tinha ali a sua conta na Interactive Brokers, não teve restrições. Ele pode ter tido restrições depois para mandar ou tirar o dinheiro, porque foi basicamente afastada a possibilidade de uma pessoa que mora na Rússia poder fazer transações via wire, né, com os Estados Unidos de maneira geral, mas os ativos em si eles não foram bloqueados de pessoas que não têm algum motivo específico para terem suas contas congeladas, como políticos ou pessoas expostas de maneira política, tá? Então, não, esse receio, ele é absolutamente infundado, tá? E pelo menos com as condições atuais do Brasil, não sei como é que vai ser no futuro, não tem risco para você nenhum, né, de você ter ativos diretamente no exterior. O seu risco é muito maior de deixar no Brasil. O risco que você tem de sofrer um bloqueio judicial aqui no Brasil é infinitamente superior a você sofrer qualquer tipo de restrição de ativos que você tenha no exterior. O André perguntou qual é a diferença entre uma conta conjunta, né, com joint tenancy, e uma conta individual no exterior, né, com a cláusula TOD, né, que é a cláusula de Transfer on Death, ou seja, que você nomeia beneficiários e esses beneficiários vão receber os valores daquela conta no caso do seu falecimento, né? A diferença entre uma conta conjunta e uma conta individual com essa cláusula é que na conta conjunta, automaticamente o ativo ele já vai para o cotitular da conta e ele já é proprietário, né? Ele já é propriedade do cotitular da conta desde que você cria a própria conta. Então, se eu fizer uma conta conjunta com você, o ativo que está dentro daquela conta vai ser de nós dois e nós dois poderemos mexer a partir de agora sem nenhum tipo de restrição, né? E se algum de nós vier a falecer, o outro será imediatamente o herdeiro, entre aspas, né? Daquele valor que na prática já era seu, né? Agora, quando você tem uma conta individual com essa cláusula de Transfer on Death, você vai ter que nomear beneficiários, né? Podem ser mais de um beneficiário e esses beneficiários eles vão receber ali os ativos da conta no caso de falecimento. Obviamente você vai ter que comprovar que teve a morte, etc, etc. Obviamente também evitando o inventário, mas no caso o inventário no exterior, né? Mas pode sim gerar imposto de sucessão brasileiro se você morar no Brasil, né? Então, se você for um residente fiscal brasileiro, se você morar no Brasil, tanto com uma cláusula de conta conjunta, com uma conta conjunta, como também com essa cláusula, né, de transferência de ativos, você irá pagar o ITCD, que é o Imposto Estadual Brasileiro de Transmissão de Ativos, seja em doação, seja em morte, para fazer essa transmissão de ativos, certo? O Jackson perguntou, acha que compensa pagar mensalmente casa de research, né, casa de análise para análise de ativos? Se você se propõe a fazer stock picking, sim, porque teoricamente eles poderiam aumentar a sua capacidade de análise. Só que eu não recomendo de maneira nenhuma que você faça stock picking, né? Não compensa, não tem nada que indique que compensa. Até o próprio professor Aswat Damodaran, que dá aulas de valuation na Universidade de Nova York, ele diz que ele mesmo faz stock picking porque ele gosta, né? Ele tem plena consciência que ele não tende a melhorar a relação de risco e retorno da carteira dele, tende de maneira geral a piorar, né? Porque você acaba concentrando muito. O mercado, de maneira geral, é eficiente e quando não é, nós não temos como aproveitar essas anomalias, né, do mercado. Então, não recomendo que você faça stock picking. Se você fizer questão, sim, aí você tem que fazer o que for necessário para evitar perder dinheiro, né, o que tende a acontecer. Então, eu recomendo muita cautela nisso. O Dave Silva perguntou, existe isso de saber se um ETF está no momento de estar caro ou barato? Ou seja, basicamente timing de mercado, né? Com ETF, será que é possível fazer? Você tem como fazer o valuation, a análise teórica de quanto uma empresa vale para uma ação específica, para uma empresa. Com um ETF, isso é impossível ou não é proveitoso. Por quê? Porque você não tem como fazer a análise de todas as empresas de um ETF que podem ter centenas ou milhares de empresas dentro do ETF. Você tem como saber, em alguns casos, alguns múltiplos de preços gerais, de PL, de EV sobre EBIT, de preço sobre valor patrimonial. Sim, você tem como ver a média, né, dentro de um ETF. Mas isso daí não é um valuation, então você não tem como fazer propriamente um timing de mercado. É lógico que pode ser utilizado como indicador, eu não recomendo que você faça isso, porque ninguém que basicamente compra ou vende com base em PL tende a ganhar dinheiro por causa disso, mas você tem como ter esses indicadores. Então, por exemplo, aqui eu peguei o ETF VT, né, e aqui eu consigo observar, por exemplo, o histórico de PL dele, né, em que ele tinha lá um PL de aproximadamente 21, 22 vezes em 2020, aí caiu para 13 vezes ali em 2022 e agora estava em aproximadamente 18 vezes, né, o PL do VT. Quando a gente observa outros indicadores, EV/EBITDA, por exemplo, ou EV/BIT, a gente observa uma dinâmica parecida, né?
obviamente depende do ETF que você estiver trabalhando. Por exemplo, se eu pegar aqui o IVV, né, que são as empresas do S&P 500, e eu observar o mesmo racional, eu vejo que lá em 2011, por exemplo, o PL das empresas do S&P 500 era de 10, 11 vezes, e agora estava em praticamente 22, 23 vezes, tá? Então a gente observa que tem essa dinâmica também, e o mesmo é aplicável a outras geografias. Então, por exemplo, peguei o ETF VE aqui, que investe em países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, e ele praticamente manteve de maneira bem estável, né, aqui os seus indicadores de preço, né? Então o PL lá em 2015, 16, 12, 13 vezes, aí na pandemia depois aumentou para 18, depois caiu para 11 e agora está em 13 novamente, conforme a média dos últimos 10 anos praticamente. Então você tem como observar essa questão de preço, só que eu não recomendo de maneira nenhuma que você faça timing por conta disso, até porque quando nós pensamos por que um PL, por exemplo, estava baixo em 2022, no momento de aumento de juros, era justamente uma questão de custo de oportunidade, né? Que basicamente as empresas tinham que cair de preço, elas tinham que ficar mais baratas para poder competir com a renda fixa. E a própria incerteza, tanto da inflação global, que teoricamente reduz sim o valor das empresas de maneira geral, como também riscos geopolíticos, né? Pelo conflito com a Ucrânia, deixou muito claro que sim, em um ambiente de maior risco é necessário, é exigido, o mercado exige um maior prêmio de risco, exige uma maior expectativa de retorno e, portanto, sim, as empresas elas têm que ficar mais baratas. Então, não é porque o PL caiu que necessariamente você deveria comprar mais. Você deveria fazer isso independente, né? Ali do PL, teoricamente. Óbvio que o PL ele é importante, no caso o preço ele é importante para a expectativa de retorno futura, mas você pode selecionar empresas não através desse tipo de timing, né? Mas sim comprando ETFs, fundos que eles já vão por si só filtrar as empresas, né? Para que você sempre tenha empresas mais baratas, né? Mais baratas dentro da sua carteira, né? Um exemplo clássico disso que nós vemos, por exemplo, ali, por exemplo, peguei um fundo aqui que tem um indicador de preço menor, que é o CALF, que é de cash calls, que é basicamente de empresas mais baratas por múltiplo de preços de fluxo de caixa, né? E a gente observa que o PL lá chegou a 6 vezes em 2022, agora estava em 12. Então veja que basta você selecionar um ETF que vai fazer esse filtro por você, né? Para que você não precise fazer timing automaticamente. O ETF ele vai trabalhar por você dessa maneira. Não é uma recomendação, é só para exemplificar um ETF que de fato ele tem empresas mais baratas pelo filtro que ele possui. O Ítalo perguntou: no usufruto nos Estados Unidos, estou tentado a ficar tudo em AOR, ou seja, ele quer investir tudo no ETF AOR para facilitar o balanceamento. O ETF AOR, para quem não conhece, é um fundo, né, que ele é de uma linha da iShares que faz a mistura entre renda fixa e renda variável, né? Então aqui a gente observa, só para mostrar para vocês, que o fundo AOR, teoricamente, ele vem junto com o AOM, com o AOK, com o fundo AOA, que são fundos que vão dar este balanço constante entre renda fixa e renda variável, conforme esta progressão aqui, conforme você observa. O AOR, ele tem 60% em ações e 40% em renda fixa. Os outros fundos, por exemplo, mais conservadores, o AOK tem 70% em renda fixa, o AOM tem 60% em renda fixa e o mais agressivo, AOA, tem 20% em renda fixa, né? Ele pergunta, será que vale a pena eu manter uma alocação 60-40 aqui conforme o fundo AOR? É uma boa alocação, não vejo nada contra. Isso aqui somente se ele for se aposentar nos Estados Unidos, tá, o que é bem importante. Aqui ele dá a exposição mais dividida, né, no que se refere a essa exposição do AOR, então seria 35% dos 60% em ações, 35%, ou seja, mais da metade, né, seria em large caps americanas, no IVV, uma pequena exposição aqui em azul também mid caps e small caps, depois uma exposição de 6% em emergentes, né, que é através do IMG, basicamente seria equivalente a uma alocação neutra, porque 6% de 60% é 10% da carteira, é 1/10 da carteira, que é igual a uma exposição em emergentes que você teria, por exemplo, no fundo VT, né, no fundo global, e depois 17% em outros países desenvolvidos através do IDEV. Então, basicamente, é uma alocação neutra, é como se fosse VT, né, mais a sua alocação em renda fixa. Qual é essa alocação em renda fixa? A alocação em renda fixa através de um fundo total de renda fixa americano, que é o IUSB, né, e depois um fundo de ativos internacionais, né, no IAGG, né. Particularmente, eu tenderia, né, a separar um pouco melhor e a personalizar um pouco mais, especialmente essa carteira de renda fixa, né, para que ela tenha ativos que tenham maior exposição
a inflação, né, para proteger você da inflação, eventualmente aumentando um pouco o risco da carteira com uma pequena parcela em high yield de maior risco, e a parte também é de caixa, né, que é importante ter uma alocação em caixa. Eu acredito que ele tem aqui, de fato, ativos de menor volatilidade, né, de duration menor. Quando a gente observa o IUSB, que é o ETF predominante de renda fixa aqui, a gente vê que ele praticamente não tem alocação de curtíssimo prazo, né, de 0 a 1 ano, é menos de 1%, e a gente tem uma alocação em termos de qualidade de crédito que é praticamente somente grau de investimento, ou seja, de fato são ativos mais seguros, tá? E você tem uma alocação ali em Tesouro Americano e MBS, que é quase Tesouro Americano, de mais de 50%, quase 60% da carteira. Eu particularmente arrojaria um pouco mais nessa parcela de renda fixa e também blindaria a carteira mais à inflação, tá? Com algumas tips americanas, esse ponto ele seria importante. Também em relação à parte das ações, né? Eu particularmente investiria em fatores, né? Para você personalizar um pouco mais, aumentar a expectativa de retorno em alguns pontos e reduzir o risco em outros, tá? A gente trabalha isso em detalhes no nosso curso Investimentos Globais, você pode obter mais informações aqui embaixo. Mas assim, se ele quer simplificar e não quer perder tempo com esse tipo de personalização que eu estou mencionando, sim, esse tipo de carteira tende a fazer bastante sentido, tá? Tende a fazer bastante sentido. Ele tem a alternativa também de optar pelos fundos que são target date nos Estados Unidos, ou seja, que tem uma determinada data teórica de aposentadoria e daí, a partir disso, você simplesmente vai aportando nele. Inicialmente, esses fundos tendem a ter maior alocação em ações, e no futuro menor alocação em ações, né, para que você tenha um menor risco, conforme aqui, por exemplo, o momento teórico de uma aposentadoria, com aproximadamente 40% a 50% em renda fixa americana. Saliento que esse tipo de fundo, que tem uma exposição grande, né, que é o dólar, ele é muito dependente das taxas de juros americanas. Então, se elas voltarem a zero, como elas já foram no passado, você tem uma expectativa de retorno que vai cair bastante. Então, tem que atentar para isso, certo? Então, essas são as perguntas que eu gostaria de responder para vocês. Agora, se vocês gostaram, basta vocês observarem mais informações e conteúdos gratuitos disponibilizados aqui no link da descrição e também mais informações sobre a nossa consultoria. Se você gostou, compartilha no grupo da família, dos amigos, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!